Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 5 de agosto de 2025, e nosso devocional diário está em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Paulo vai falar quem são os apóstolos agora. Eles são ministros de Cristo, dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se que dos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Não somente os apóstolos, mas os ministros de Cristo têm que ser dispenseiros fiéis. Eles têm que ser aqueles que estão fazendo a obra do seu Senhor, a obra daqueles que o mandou, e fazer isso com fidelidade, não falando suas próprias palavras, não usando de recursos que não agradem ao seu Senhor, mas servindo a Ele com alegria. E esses não precisam julgar, porque no fim das contas quem julga é o próprio Deus. Olha o que ele diz no versículo 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Esses despenseiros também não ficam em busca de elogios ou de recompensas aqui, eles sabem que virá de Deus. E é interessante que Paulo usa aqui, fala que ele manifestará os desígnios dos corações, as intenções do coração. O Senhor não julgará apenas as ações, ele julgará os corações, ele julgará os pensamentos, ele julgará as motivações porque aquilo foram feitos. Mas abaixo ele vai falar sobre os apóstolos, falando que aqueles irmãos ali em Corinto, eles não faziam muito caso deles, e ele tinha muita preocupação por eles. E aí ele vai dizer acerca dos apóstolos, que Deus os colocou, os apóstolos, versículo 9, por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ele diz a partir do versículo 11 até o 13: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todas. Como é diferente o pensamento que aqueles que se autodeclaram apóstolos hoje em dia dizem e são. Eles vivem de uma maneira nababesca, muitas vezes, explorando muitas pessoas com falsos ensinos, falsos ensinamentos, arrancando dinheiro muitas vezes. Claro que não todos aqueles que se autodeclaram assim, mas a grande maioria, como nós vemos pelas redes sociais, eles agem dessa maneira. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que os apóstolos são dessa maneira, eles foram colocados por Deus como espetáculo para o mundo no fim das contas. E Paulo, ele está dizendo isso para que o pessoal ali de Corinto entenda que ele é aquele que o chamou. Muitos outros tinham se declarado apóstolos ali, muitos estavam assim dizendo que eram aqueles que tinham fundado, que tinham ali direitos sobre aquela igreja, mas Paulo, ele está reivindicando isso aqui de certa maneira no versículo 15, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu gerei vocês, fui eu que trouxe vocês ao evangelho, foi a palavra que foi Deus que me usou para isso. Vocês podem ter muitos aios, 10.000 aios, como ele vai dizer aqui, hiperbolicamente, dizendo que aquelas pessoas podiam ter outras que estavam conduzindo eles, ajudando eles, estando com eles ali naquele momento, mas quem gerou foi um só, e foi o próprio apóstolo Paulo que está ali dizendo isso para aqueles irmãos ali em Corinto. Por isso ele chama eles a serem seus imitadores no versículo de número 16, e mostra toda essa preocupação. Ele está tão preocupado com aqueles irmãos que manda Timóteo para lá, diz o versículo de número 17, e ele diz o que Timóteo vai fazer: o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Paulo, ele tem uma preocupação com cada igreja. Nós vamos ver ainda nas cartas de Coríntios, Paulo se preocupando, ele ali chega a perder o sono, podemos dizer assim, por causa das igrejas que ele fundou, preocupado com aqueles irmãos. E sim, muitas heresias, muitos falsos mestres já estavam ali penetrando na igreja, e ele estava preocupado com isso. Por isso Timóteo tinha sido ou seria enviado por ele com essa carta para poder estar dizendo o que eles deviam e não deviam fazer. Mas Paulo quer estar com aqueles irmãos, e ele diz que ele
quer chegar lá para conversar com eles. Olha o que ele diz no versículo 19: breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Paulo está ali confrontando aqueles que estão ali atrapalhando a igreja de seguir adiante, atrapalhando os irmãos que querem agir da maneira correta. E aí ele pergunta no versículo 28: irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele está mandando uma carta para evitar que ele tenha que chegar lá com vara, que ele tenha que chegar lá com dureza. A carta serviria para ele estar tratando daqueles irmãos. Se aqueles irmãos ouvissem o que ele estava dizendo, glória a Deus por isso. Mas se não ouvisse, aqueles irmãos iriam ali receber repreensões bem duras da parte do apóstolo Paulo. Então, que nós possamos entender que o cuidado com a igreja precisa permanecer. Os pastores hoje, que são os representantes dos apóstolos, os líderes da igreja, evangelistas, os missionários que estão pelo campo, esses são aqueles que levam a palavra, cuidam das ovelhas do Senhor. E infelizmente muitos lobos têm se infiltrado no meio do rebanho, e nós precisamos ter esse cuidado de Paulo. Muitas vezes os servos de Deus também estão passando pelos mesmos problemas que Paulo está dizendo aqui, sofrendo, passando fome, mas continuam servindo, porque no fim das contas, os bons dispenseiros de Deus, independente da circunstância, eles permanecem fiéis. Não deixe ninguém te enganar achando que para você ser um cristão só pode ser embaixo de prosperidade, de muitas bênçãos. Não, os cristãos vão passar por problemas. Se os apóstolos passaram por tudo isso e eles eram fidelíssimos ao Senhor, quanto mais nós. Então que nós entendamos que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas nós confiamos em Cristo, independente de como nós estamos passando as dificuldades em nossa vida. Há dificuldades, há problemas, há circunstâncias difíceis, mas o Senhor está conosco em todas elas, e essa é a nossa confiança. E quando Ele se manifestar e manifestar os desígnios dos nossos corações, Ele os encontre reto diante dEle. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.